A confiança é o elo fundamental nas relações, sejam elas hierárquicas, entre pares ou setores ou entre empresas. Isso parece óbvio, mas nem sempre é a prática. O autor Patrick Lencioni ele traz as 5 disfunções da gestão de equipes. E na base delas está justamente a confiança. Quando há uma quebra ou falta de confiança, existe um desencadeamento de várias questões negativas, como, por exemplo, o desencorajamento de conflitos. Mas temos que ter conflitos? Claro! O conflito que o autor traz é justamente essa discussão saudável, livre de melindres. Por quê? Porque a outra parte tem uma confiança, existe uma atmosfera de confiança suficiente em que as pessoas entendem que aquela discordância não é nada pessoal, nem com o objetivo de prejudicar alguém, mas sim pelo bem da organização. Então, a confiança proporciona o encorajamento ao conflito. Se você não tem confiança, você não tem os conflitos que são saudáveis. Por conta disso, não há o comprometimento das pessoas, não há a responsabilização das pessoas e não há o foco em resultados. O que vem a ser, então, esse aspecto confiança? Os autores Charles Green e Andrea Owen trouxeram a equação da confiança, com 4 variáveis, que são credibilidade, confiabilidade, intimidade e o foco em si mesmo. A credibilidade tem muito a ver com aquilo que a pessoa fala. Por exemplo, ela é reconhecida como uma autoridade no assunto. Ela tem um reconhecimento de ter domínio naquilo que ela está falando. Então, o que ela fala tem um peso, uma relevância. A confiabilidade é mais um aspecto comportamental. Ela tem relação com um padrão de comportamento que é feito, um histórico da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma característica de sempre cumprir com os prazos que ela promete, ela criou um padrão de comportamento confiável. Então, se ela se comprometer com um prazo, você acredita que ela vai cumprir aquilo. E o que vem a ser a intimidade? A intimidade é a proximidade emocional. Não significa aqui ser best friend de ninguém. Significa você ser um bom confidente, você ser livre de julgamentos, você praticar um pouco de empatia e inteligência emocional com a pessoa. Você ser alguém confiável em que a pessoa possa te falar aspectos mais sensíveis dela. Já o foco em si mesmo tem relação com qual o seu objetivo perante a tudo que você toma de decisão e ação. Por exemplo, o foco em si mesmo basicamente é uma pessoa egoísta, ela só pensa nela. Enquanto que as 3 variáveis de cima, elas quanto maiores, maior a confiança, o foco em si mesmo é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o foco em si mesmo, menor a confiança, porque a outra parte entende que tudo que você faz é sempre com interesse pessoal e não no interesse de um jogo ganha-ganha, em que todos saem ganhando, obviamente. Por exemplo, aquela pessoa que você vai falar e está sempre no celular, mal te olha e fica o tempo todo digitando no celular, e isso acontece constantemente, é prova de uma pessoa que não se importa com a outra pessoa. Se importa somente com ela, porque para ela tudo dela é mais importante. Ou você está conversando com alguém que você percebe que está em outra dimensão, ou seja, você está falando, ela não está entendendo nada ali, não está nem prestando atenção. É uma característica de uma pessoa que tem foco em si mesmo. E por que esse aspecto é tão importante? Os autores colocaram ele dividindo todos os outros. Ou seja, eles consideram de maior peso, justamente por isso. Se a outra parte entende que você só se preocupa contigo mesmo, tudo que você tomar de decisão e ação, eles vão entender que é algo focado em benefício próprio. Fica a dica.